o governo federal proibiu o uso de animais em testes da indústria de cosméticos, perfumes e também produtos de higiene. A resolução foi publicada no dia 1º de março no Diário Oficial da União e as novas regras tiveram vigência imediata. Bom, para conversar conosco sobre este assunto aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a gente recebe a Kátia de Ângeles. Ela é coordenadora do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, é o CONSEA, que é o órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O conselho foi de quem partiu a iniciativa da resolução. Kátia, seja bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada por ter aceito o convite para esse bate-papo. Muito obrigado, Lidiane, muito obrigada pela oportunidade de divulgar essa importante medida, né, essa importante regulamentação do Ministério juntamente com o CONSEA. Uhum. Em que medida, Kátia, e em que aspectos essas novas regras respondem a um anseio da sociedade? Então, até o presente momento, até a gente ter essa regulamentação, qualquer produto, seja ele já conhecido cientificamente ou novo, ele poderia usar animais para o desenvolvimento de cosméticos, para o desenvolvimento de produtos de higiene ou de perfume. A partir do momento em que o CONSEA coloca essa legislação, essa regulamentação, ele estabelece 2 pontos importantes. O primeiro, ele proíbe o uso de animais para esse tipo de produtos que nós tratamos cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes para pesquisa, para o desenvolvimento e até mesmo para o controle dos que já estão em prateleiras, para produtos já cientificamente conhecidos. E ele avança estabelecendo adicionalmente que é obrigatório o uso de métodos alternativos para essa classe de produtos quando a gente tem ingredientes novos, provenientes, por exemplo, da nossa biodiversidade de Amazônia, né? No caso, essa regra ela vale para todos os animais vertebrados, exceto seres humanos, e, como você disse, serve principalmente para evitar testes repetitivos em produtos que já têm segurança e eficácia comprovadas. No caso de produtos, substâncias novas, ainda sem comprovação científica, o Conselho a resolução obriga o uso de métodos alternativos para esses novos ingredientes. Que métodos seriam esses? Então, os métodos alternativos, por definição, eles são métodos que substituem, reduzem ou refinam o uso de animais. Quando a gente pensa em métodos alternativos para desfechos, como os que a gente precisa, os principais desfechos para cosméticos, nós pensamos em toxicidade dérmica, irritação ocular, e aí nós temos no Brasil já disponível córnea artificial, pele artificial. Então, a nossa expectativa é que nós tenhamos o uso muito pequeno ou até mesmo não tenhamos para alguns produtos a necessidade do uso de animais nessas condições. Em algumas condições pode ser que nós venhamos a ter, porque o animal tem a resposta sistêmica. Então, se a gente pensar, por exemplo, em algum produto que evidencia algum potencial cancerígeno, por exemplo, nessas condições pode ainda ser necessário o uso de animais. E isso ficará a critério das agências regulatórias, como, por exemplo, a Anvisa, que controla o registro desses produtos, né, e deve determinar se há ou não a necessidade. Só para complementar e finalizar essa parte, quando a gente começa um método alternativo, ele prevê que você não use animais, via de regra, para esse tipo de desfecho, e se esse teste falhar, existe um segundo teste, um terceiro teste. Se eles falharem simultaneamente na resposta a esse produto, aí pode ser que a gente desemboque no uso de métodos alternativos usando alguns animais, normalmente um número menor e com baixo grau de sofrimento. Então, é importante que a gente dê essa liberdade à ciência, que a gente possa evoluir da segurança a esses produtos que chegam ao mercado e que são novos. Uhum. Kátia, quais foram os fatores que levaram à adoção dessa normativa? É comprovadamente muito grande o sofrimento dos bichos? Eu li algo a respeito das cobaias que são mais utilizadas pela indústria de cosméticos, por exemplo, o coelho é um deles, né? O que vocês recebiam de feedback e de apelo das sociedades protetoras dos animais com relação ao uso humanitário ou a não utilização mesmo dos bichos para testes nesse tipo de produto? Lidiane, eu acho que tu toca num ponto muito importante. O conselho é constituído de cientistas, de profissionais dos ministérios, né? Até mesmo nós temos 4 cadeiras da Sociedade Protetora dos Animais dentro do nosso conselho, representantes de indústria farmacêutica. Então, nós estamos muito sensíveis ao que a comunidade nos traz. Essa é uma demanda bastante antiga da comunidade, que nós estávamos legislando de forma não tão direta, digamos assim, que a gente chama por desfecho.
toxicidade dérmica, independente de ser para cosmético, para qualquer indústria, produto farmacêutico, inclusive com poder medicinal, de cura, né? Então, o Conselho vinha legislando. O Conselho tem hoje mais de 40 métodos alternativos reconhecidos nacionalmente, né, e que devem ser usados. Quando a gente estabelece um método alternativo, reconhece um método alternativo no Conselho, a gente estabelece o prazo de 5 anos para que ele entre em vigência. Então, nesse momento, o que a gente avançou? A gente ouviu a sociedade, né, conversamos com a indústria, conversamos com os cientistas e chegamos num ponto que a gente conseguiu proibir completamente para produtos já conhecidos, né, e obrigou o método alternativo. Então, a gente avançou em 2 aspectos, a proibição total, até onde a gente podia, e a obrigação do método alternativo nos produtos novos. Então, sem dúvida, essa é uma demanda de sociedade, né? A gente gostaria de chegar à proibição total dos animais, e talvez no futuro a gente esteja pronto para isso nessa seção de produtos, né? Talvez mais do que nos produtos, os remédios, né? Mais rapidamente, mas ainda nós precisamos pensar que nós estamos num país que tem uma biodiversidade enorme, e a gente não pode abrir mão dessa biodiversidade, da possibilidade de usar animais em alguma condição para estudo de produtos que vêm de Amazônia, por exemplo. Um último aspecto que eu gostaria de deixar aqui, Lidiane, também, e que eu acho que é muito importante que as pessoas tenham consciência, é que a definição de cosméticos, para nós, engloba repelentes de insetos e também filtros solares. E isso são produtos que têm um potencial de toxicidade um pouco maior, que às vezes tem que ser estudado um pouco mais a fundo, né? Então, é importante que a gente dê essa liberdade à ciência e aos órgãos regulatórios para que produtos novos possam ser estudados dentro do nosso mercado. Uhum. As novas regras, elas tiveram vigência imediata, mas as empresas as indústrias têm um prazo para se adaptarem? Na verdade, todos os métodos alternativos que estão em vigência nesse momento, eles já vinham, como eu disse, o Conselho tem mais de 10 anos e vem regulamentando com relação a isso, né? Então, quando a gente estabelece o reconhecimento de um método alternativo que foi validado internacionalmente, a gente dá 5 anos para que as empresas se adaptem. Então, nesse caso, por isso essa resolução entra em vigência nesse momento, porque esses métodos já estavam com legislação correspondente, né? A grande maioria deles já passados os 5 anos, então por essa razão ela entra em vigência nesse momento. A nossa expectativa é que a indústria de cosmético não tenha impactos expressivos, digamos assim, porque ela já vinha se adequando a essa questão, né, e buscando ela mesma a não utilização de animais para esse tipo de produto. A única questão é que a gente abre essa brecha, que eu acho que é muito importante para a ciência e para o Brasil, né, como um país que quer desenvolver ciência, para que a gente ainda tenha a possibilidade, em algum momento, da necessidade de algum animal, mas com o foco de que a gente tem um método alternativo para isso. As indústrias de cosméticos mais conhecidas, elas têm até utilizado isso como slogan, como uma propaganda positiva junto aos consumidores, de que são empresas que têm produtos veganos, né, que são amigas da natureza, deixando claro que não são feitos testes em animais, né? É algo que a gente tem visto de forma bem mais recorrente. A gente tem visto isso, eu acho que é uma preocupação, a sociedade como um todo deseja isso, e eu costumo dizer que os cientistas também desejam isso, né? A questão da gente estar pronto ou não, e nesse ponto a gente estava pronto e reconheceu e trouxe isso para a sociedade, né? Observem, o Conselho, ele é um conselho de controle de utilização de animais. Então, o Conselho está sempre muito atento a essas demandas, né? A indústria já vinha se preparando há muito tempo, é uma demanda dos usuários desse tipo de produto, mas também deve-se ter consciência, Lidiane, que isso foi atingido porque a gente tem um grau de maturidade, um número de produtos testados muito grande. Ou seja, o que eu quero dizer é isso? A grande maioria das vezes que a gente formula um novo cosmético, ele usa produtos que já foram anteriormente testados, e muitos deles testados em animais. Então, esse produto não foi testado, mas muitas vezes ele usa combinação de substâncias que foram testadas em algum estágio há anos atrás e que trazem esse histórico, digamos assim, desse produto que permite que ele chegue na prateleira. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Kátia, sobre o cenário internacional a respeito dos testes em produtos, né? Muitas pessoas consomem cosméticos importados. A gente tem a informação que os testes em animais já são proibidos na União Europeia. Coreia do Sul, Israel, Nova Zelândia e Índia também são exemplos de países que vêm abraçando essa ideia de não uso, não utilização dos animais nesse tipo de teste. O Brasil passa a estar alinhado, então, a padrões internacionais?
Eu acredito não, eu tenho a certeza de que sim, o Conselho, de uma forma geral, ele é signatário, né, de legislações internacionais. Nós conversamos muito com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a América Latina. Inclusive, essa resolução recebeu comentários positivos de várias sociedades protetoras dos animais e várias entidades que regulam o uso de cosméticos ou mesmo fármacos, né, na América Latina como um todo. Então, o Brasil tem sido exemplo na América Latina com relação a isso, e acho que sim, nós seguimos uma tendência internacional, mas importante e que, por que vocês não proibiram totalmente? Porque nós realmente estamos preocupados que a gente possa abrir a possibilidade de um órgão fiscalizador frente à nossa biodiversidade, que poucos países no mundo vão ter a nossa biodiversidade de Amazônia, que a gente possa, eventualmente, fazer o uso ainda desse recurso em algum momento. É importante a gente frisar, você já comentou aqui no nosso bate-papo, mas que os animais continuam sendo usados para pesquisas, para a produção de medicamentos e vacinas, a partir de critérios éticos. Como seria esse uso ético dos animais nesses casos? Então, o Conselho ele tem como sua principal função, eu diria, né, formular, zelar pelo cumprimento e rever a legislação relativa ao uso humanitário de animais em dois tipos de atividade de ensino e de pesquisa científica. Então, nesse sentido, o Conselho, ao longo da sua história, como eu comentei, de mais de 10 anos, ele vem criando diretrizes que são relativas às boas práticas, à eutanásia, às questões de sofrimento. Então, nós temos o princípio dos 3 R's, que é reduzir ao máximo o número de animais, reduzir ao máximo o sofrimento e, sempre que possível, substituir esses animais. Uma coisa muito importante que as pessoas tenham consciência, Lidiane, é que para qualquer instituição que queira fazer atividade de ensino e pesquisa no Brasil e queira usar animais, ela obrigatoriamente ela tem que ter 2 condições. Ela tem que ser credenciada no Conselho e, para ser credenciada, ela tem que ter uma segunda condição. Ela tem que ter um comitê de ética no uso de animais. Então, cada instituição no Brasil que usa animais tem que seguir a legislação do Conselho e isso é feita via esse comitê de ética. Qualquer projeto, qualquer proposta que seja desenvolvida dentro dessa instituição tem que ser passado primeiro por esse comitê de ética, que segue a nossa legislação, e a partir disso, após a aprovação, é que esse pesquisador vai ter o direito de usar animais, eventualmente, ou mesmo fazer o desenvolvimento da sua pesquisa. Então, nós temos um cuidado a nossa capilarização por todo o Brasil, né, para que a gente tenha a certeza, né, que a gente está fazendo o correto e que a gente está tendo a nossa legislação cumprida nas diferentes partes desse grande país. Uhum. Kátia, só para a gente finalizar, o Conselho é um órgão de controle, como você mesma comentou. Como funciona a fiscalização e agora com essa resolução nova? Como deve ficar a fiscalização em cima de indústrias e de entidades de pesquisa? Perfeito. Na verdade, nosso controle, né, a nossa fiscalização, digamos assim, é feita instituição a instituição pelas CEUAs locais, né? Então, ela é o nosso braço, a nossa capilarização em todas as instituições. Frente a algum tipo de processo, de projeto, de protocolo que não siga a legislação, é possível que a CEUA tome atitudes ou mesmo que ela mande um processo, uma denúncia ao Conselho. Essa denúncia, ela passa por toda a nossa plenária, nós somos 28 conselheiros, né? Se pode abrir um processo de infração administrativo e existem infrações previstas na lei, que vão desde advertência até multa ou mesmo fechamento, né? Interdição da instituição. Então, essa é a nossa sequência de eventos, né, para que a gente possa fiscalizar. E com relação aos produtos já liberados, aí a gente conta, em grande parte, com a fiscalização da Anvisa, né, que é do Ministério da Saúde, que faz essa parte especificamente de registro de produtos e de fiscalização de produtos já em prateleira. Kátia de Ângeles Lobo Dávila, nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru. Ela é coordenadora do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA, que é o órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e comentou alguns detalhes a respeito da nova regulamentação, a resolução que proíbe o uso de animais em testes de cosméticos, perfumes e produtos de higiene, normativa essa publicada no dia 1º de março no Diário Oficial da União. Kátia, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, estamos sempre à disposição. E eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru e reforço que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!